dia a todos. Meu nome é Rafael e eu irei começar a apresentação sobre a oficina de Association Learning. Com isso, vamos começar a oficina. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que responder aqui é: o que é Association Learning, correto? Bom, Association Learning é uma técnica de Machine Learning e mineração de dados baseadas em regras que encontram importantes relações entre variáveis ou conjunto de dados. Um ponto importante a destacar é que, ao contrário de algoritmos convencionais utilizados que fazem medição por grau de similaridade, o Association Learning identifica correlações ocultas nos bancos de dados. Com isso, uma implicação de alguma medida de interesse para gerar uma Association Learning para novas pesquisas. Com isso, podemos ir à definição. Bom, a Association Learning tem como ideia básica encontrar elementos que implicam na presença de outros elementos na mesma transação. Dessa forma, buscamos encontrar relacionamentos ou padrões frequentes entre os dados. Podemos usar a seguinte ideia também. I são um conjunto de dados, conjunto de itens definidos da seguinte forma, onde I é igual a I1 até IN. E B são um conjunto de transações de um banco de dados definidos da seguinte forma, onde B é igual a B1 até Bn, certo? Com isso, cada transação B contém um subconjunto dos itens I. Dessa forma, a definição segue a seguinte ideia, onde x implica em y, onde x e y está contido ou é igual a I. Um exemplo que pode nos demonstrar essa similaridade, se mostrar onde x e y está contido, seria a ideia do diagrama de Venn. Bom, o diagrama de Venn mostra a associação entre os conjuntos x e y, onde os conjuntos de dados, todas as transações de x estão nesse círculo branco e todas as transações y no círculo na parte vermelha, correto? E onde tudo isso se relaciona seria essa parte rosa, ou seja, qualquer transação contendo x e y está contida nessa parte rosa. Um exemplo que pode deixar ainda mais claro é o seguinte, né? Quando temos as transações entre os itens leite e pão, é esperado que se tenha manteiga na transação também. Bom, isso vem da ideia de que simplesmente os compradores que compram leite ou pão podem levar a manteiga, né? Então, a partir dessa ideia, nós podemos gerar uma nova regra, onde 50% de todos os compradores de leite ou pão também compram manteiga. E isso pode beneficiar de uma certa forma o marketing de um supermercado, por exemplo, vendo que ele vai notar que a cada transação de compra feita, alguém que leva leite ou pão, essa pessoa está levando manteiga. Então, o supermercado, por exemplo, ele pode fazer uma abordagem referente à pessoa que sempre faz esse tipo de compra. Bom, o processo de Association Learning é feita da seguinte forma. Bom, as Association Learning são feitas a partir de pesquisas de dados frequentes e usando um determinado critério de suporte e confiança de modo a definir quais são as relações mais importantes. Bom, o suporte ele mostra quão frequente os itens aparecem numa base de dados, a confiança determina quantas vezes as informações são consideradas verdadeiras, o benefício entende as correlações e co-ocorrências entre os conjuntos de dados. Quedas pode variar de acordo com o algoritmo usado em razão do número de grandes descobertas. Lineares satisfazem um suporte mínimo pelo usuário e uma confiança mínima especificada ao mesmo tempo. Pode ser divididas em duas etapas. Um limite mínimo de suporte para encontrar todos os conjuntos de I entre o banco de dados, correto? E um limite de confiança e um limite mínimo de confiança de suporte para encontrar todos os conjuntos de itens frequentes para criar as regras. Tudo isso vai ser dado com maior explicação mais à frente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan e eu vou dar continuidade à explicação do Association Learning. Então, vou apresentar primeiramente alguns conceitos úteis acerca do tema. Então, para a gente compreender melhor, né, as regras de associação, Association Learning, precisa a gente entender alguns conceitos prévios.
Então, segundo os autores Agro e Strickland, que foram os primeiros a explorar essa área, eles fizeram um artigo nos anos 90, se não me engano, e eles definiram nesse artigo as regras de associação da seguinte maneira: seja D uma base de dados composta por um conjunto de itens A, que é igual a1 até a m, ordenados lexicograficamente e por um conjunto de transações T, que é igual a T1 até Tm, na qual cada transação TI ela pertence ao conjunto T, e ela é composta por um conjunto de itens de maneira que TI está contido em A. Outras definições mais simples, mas que também são fundamentais para o entendimento, são os de transações de item set e LHS e RHS. As transações elas são basicamente a ocorrência de um conjunto de itens, e o item set ele é um conjunto qualquer de itens, independente de qual seja. E LHS e RHS a gente vai utilizar aqui como apenas para simbolizar, representar, né, dois conjuntos genéricos e diferentes. É importante também a gente deixar claro os conceitos de suporte e confiança, que são muito importantes, e eles têm um objetivo de reduzir o número de regras geradas e também diminuir o esforço para realizar esse processamento. O suporte ele quantifica a frequência de aparição de um item set no conjunto, e o suporte ele pode ser definido pela seguinte equação. O suporte de x, né, ele vai ser nzinho de x sobre n vezes 100, onde esse nzinho de x ele é o número de transações nas quais x ocorre e n é o número total de transações. A confiança ela nos demonstra a frequência com que LHS e RHS acontecem juntos, se comparados com o número total de transações de LHS, nesse nosso exemplo desses dois conjuntos distintos e genéricos. Então, dessa forma, a gente pode representar a confiança como o suporte de LHS união RHS dividido pelo suporte de LHS. Isso é igual ao nzinho de LHS união RHS dividido por nzinho LHS, vezes 100. O nzinho LHS ele é o número de transações das quais LHS ocorre. Então, a gente pode dizer também que a confiança ela representa a frequência em que RHS ocorre, visto que LHS ocorre. É importante a gente ressaltar que os conceitos de suporte e confiança devem ter o seu mínimo definido, pois isso vai reduzir o número de regras geradas. Então, temos que o suporte mínimo é a frequência mínima que um certo item tem que ter para que ele seja considerado de fato frequente. E a confiança mínima necessária que um item precisa ter para ser considerado confiável também. Agora eu vou falar um pouco dos algoritmos e vou apresentar os principais algoritmos utilizados para extrair regras de associação. O primeiro deles é o AIS e depois eu vou falar do a priori. O algoritmo AIS ele foi um dos primeiros desenvolvidos para ser utilizado nas regras de associação. Nele, os itens sets são gerados à medida que a base de dados é percorrida. Então, o processo de ler as transações e determinar quais itens sets são frequentes, ele se repete várias e várias vezes. O algoritmo a priori, ele basicamente atua identificando itens frequentes no banco de dados e estendendo eles a conjuntos de itens progressivamente maiores, requerendo assim apenas que os conjuntos de itens apareçam com frequência mínima no banco de dados. Aqui nós temos um exemplo do algoritmo a priori, para ficar um pouco mais claro como que ele funciona. Então, a gente tem aqui definido já um suporte mínimo de 2, e nós temos esses itens aqui na nossa base de dados. Quando a gente realiza um primeiro scan, a gente obtém, esse primeiro scan ele é feito apenas com cada item individualmente, ele vai ver a frequência que cada item se repete, né?
E aqui a gente tem, por exemplo, que esse I4 ele vai aparecer apenas uma vez, que é aqui. Logo, ele vai estar abaixo do suporte mínimo que a gente definiu anteriormente, que era de 2. Então, o que vai acontecer com ele é que ele vai ser tirado da nossa base de dados. Porque senão o programa, no caso, né, o algoritmo, ele poderia repetir um processo com esse número incluso, sendo que ele não tem utilidade para a gente. Então, ele já é excluído aqui. Quando a gente realiza um segundo scan, dessa vez agrupando 2 itens por vez, a gente tem que esses 2 eles estão também abaixo do suporte mínimo que a gente definiu de 2. Logo, eles vão ter a mesma finalidade do I4, né? E eles vão ser tirados da nossa base. Aí é feito, por último, um terceiro scan, onde é agrupado os 3 restantes, né? E eles dão exatamente o suporte. Isso é mais um exemplo assim, para a gente entender como que funciona na prática esse algoritmo. O algoritmo, a priori, ele tem bastante aplicabilidade para serviços de streaming na parte que se refere à recomendação de filmes na plataforma para os seus usuários, né? Então, por esse sistema, ele consegue perceber que um filme ele implica em outro filme. Então, a partir disso, dessa relação de conjuntos, ele consegue recomendar para os seus usuários, a partir de um filme que ele viu, outro filme que provavelmente ele teria interesse. Essa foi a nossa apresentação e essa foi a bibliografia, né, que a gente utilizou. E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer outra ideia ou algo que a gente deixou de falar aqui, está aberto. Pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado.